E aí, capivaras dos 8º anos, aqui é a professora Luana, de língua portuguesa, e eu vou gravar esse videozinho aqui caseiro mesmo, modesto, para que você, capivara do Lago do Larias, tente entender esse conteúdo gramatical aí, ó, tô tomando um cafezinho, que aparece na nossa apostila do 3º bimestre. Ai, ai, até o fim do vídeo vai estar frio já, mas vamos lá. Então, concordância verbal na voz passiva sintética. Então, o que a gente vai fazer? Na aula online, a gente até já deu uma olhada, né? Revisou os tipos de sujeitos, né? Então, vocês têm que lembrar do sujeito indeterminado. Lembram lá que o sujeito indeterminado, o segundo tipo dele, ele aparece lá com o verbo na terceira do singular, tá? Esse verbo intransitivo, transitivo indireto, né? Ou um verbo de ligação. Então, esse sujeito indeterminado vocês têm que lembrar. A gente já vai chegar no ponto, tá? Então, eu vou lembrar agora, relembrar com vocês a concordância verbal, o que que é, bem basiquinho, tá? E o que que é a voz passiva também, porque vocês me falaram que vocês não lembravam o que que era, tá? Então, a gente vai lembrar agora. E, mais especificamente, a voz passiva sintética. Vocês vão ver que nós temos dois tipos de voz passiva, tá? E a gente tem que saber os dois. Então, bora lá. Primeiro, o que é concordância verbal, galera? Eu coloquei a definição, ó, consiste na harmonia de pessoa e número entre o verbo e o sujeito da oração. Gente, isso é uma coisa que a gente faz, a gente usa, assim, no cotidiano, no nosso uso da língua. O que seria isso? O sujeito é o cara que manda na oração. Então, o verbo segue ele, o verbo combina com ele, o verbo concorda com ele. Se o sujeito tiver singular, o verbo vai estar no singular. Acompanha ele nisso aí. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. É coisa básica, tá? Aí trouxe duas oraçõezinhas ali com aquele povo ali que já é nosso conhecido, né? Lembra o nomezinho ali, ó. Geraldina foi ao shopping. Tá ligado a Geraldina, né? Daquela fotonovela maravilhosa que nós lemos. O destino proíbe nosso amor. Então, ó, Geraldina, sujeito simples, determinado, né? Uma pessoinha ali, um núcleo só, foi ao shopping. Beleza. Então, o verbo ir foi. Concordando com ela, não podia dizer, sei lá, Geraldina foram ao shopping, né? Se eu falo Geraldina é bonita, beleza? Eu não podia falar Geraldina são bonitas. Não tem nada a ver, né? Então, essa que é a concordância verbal que a gente chama, tá? Então, o verbo ele vai seguir, ele vai concordar, combinar com o sujeito. Embaixo, daí eu já coloquei Geraldina e Eduardo, que daí eles reataram o romance, vocês estão ligados. Geraldina e Eduardo foram ao shopping, beleza? Não podia falar Geraldina e Eduardo foi ao shopping. Não, né? Porque eles têm sujeito composto, dois núcleos, tem que concordar. Então, no plural, então é verbo no plural. É isso que é a concordância verbal, tá? Então, a gente vai ver mais especificamente, nossa parte aqui mais tranquila, que vocês já sabem, a gente vai ver quando tem a voz passiva sintética ou pronominal, e daí como que a gente faz para evidenciar esse sujeito, tá? Dessa voz passiva sintética, para a gente fazer a concordância correta, tá? Bora lá. Então, o que são as vozes verbais? Vamos relembrar isso aqui. Eu acho que vocês já tiveram em algum período aí da vida escolar. Então, quando a gente fala em vozes verbais, a gente está se perguntando, analisando na leitura da oração, quem faz a ação, tá? Então, tem uma ação feita nessa oração ali, que é mostrada para a gente pelo verbo, e daí a gente se pergunta quem que faz a ação. Porque às vezes, dentro dessa oração, tem quem faz e tem quem recebe a ação. Né? Ou tem quem faz e recebe ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos 4 tipos de vozes verbais na língua portuguesa. Ó. A voz ativa, a voz passiva, a reflexiva recíproca. A gente só vai se preocupar com essas duas primeiras. Por que eu falo as duas primeiras, né? Porque a passiva e a ativa, né, elas se complementam, elas são dois lados da mesma moeda. Então, a gente vai ver essas duas aqui. Claro que o nosso foco maravilhoso é na voz passiva, tá? Que é o que a apostila traz. Partiu, vamos ver o que é isso aí. Então, a voz ativa é quando acontece quando na oração quem faz a ação ali, quem é o agente, quem pratica a ação é o próprio sujeito, tá? Vamos entender com o exemplo. Então, a gente tem a multidão aplaudia os jogadores. Aí sempre falo, quando vocês querem saber o sujeito, você pergunta pro verbo, né? Entrevista o verbo lá. Quem aplaudia, né? A multidão, tá? Então, a gente já acha que é o sujeito. Vejam, o sujeito ele não pratica uma ação? Pratica. Qual que é a ação que ele pratica? Ele aplaudia. Ação de aplaudir.
Aplaudir os jogadores. Então, o sujeito, ele é ativo, a gente fala, tá? Sujeito ativo, porque ele faz a ação. Beleza? Outro exemplo, os cidadãos elegerão novos governantes. O verbo está no futuro, elegerão, porque vão acontecer ainda as votações aí, né? No fim do ano. Então, quem que vai eleger? Quem elegerão? Os cidadãos. Então, a gente já sabe que o sujeito está aqui, né? Ele não pratica uma ação? Sim, na verdade, ele vai praticar essa ação, ele vai eleger os novos governantes, né? Os cidadãos. Eles vão eleger, tá? Então, ele é ativo, nós temos sujeito ativo. E é isso que a gente, né? Quando a gente fala de voz verbal, é isso que a gente vai ver. Se o sujeito ele é ativo, se ele é paciente. Então, aqui nós temos sujeito ativo, tá? Nossa, a letra é belíssima, né? Olha, meu Deus do céu, ó. Meu Senhor. Bora pra frente. O que é a voz passiva, então? Chegamos no babado da voz passiva. Na voz passiva, o sujeito ele não é agente. Ele não pratica ação. Ele recebe a ação. Essa ação é praticada por outro ser humano que vai estar ali, tá? Ele recebe essa ação. Bora lá. Isso é voz passiva. Os jogadores, vejam que eu peguei as orações anteriores, não modificada aqui, botei na voz passiva. Os jogadores eram aplaudidos pela multidão, tá? Então, quem que era aplaudido? Os jogadores. Beleza, até aí tranquilo, né? Sabemos que é o sujeito da oração aqui, os jogadores. Vejam, a ação aplaudir não era feita por eles essa ação. Eles eram aplaudidos, eles estavam recebendo os aplausos. E esses aplausos, eles eram, né? Estavam sendo feitos ali por quem? Pela multidão. Então, aqui nesse santo caso, nós temos o que a gente chama de voz passiva, porque o sujeito ele é paciente. Recebe a ação feita por uma outra capivara ali, que a gente vai chamar aqui, que é a multidão no caso, de agente da passiva. Claro que a gente nem vai usar isso agora, mas assim, para vocês saberem que tem um nome também, tá? Então, voltando lá, vamos para o outro exemplo. Novos governantes serão eleitos pelo povo. Então, eu troquei a que estava na voz ativa anterior, passei para a voz passiva. Então, quem que será eleito? Os novos governantes, né? Então, vejam lá. Novos governantes, tá aqui o lindão, tá? Eles estão recebendo, estão fazendo ação, como é que tá? Ó, eles serão eleitos. Então, eles estão recebendo uma ação de ser eleito, tá? E essa ação vai ser feita pelo povo. Então, novamente, nós temos sujeito paciente recebendo a santa ação, e essa ação é realizada pelo povo, que é o nosso agente da passiva, quem faz a ação recebida pelos governantes. Então, isso é a voz passiva, beleza. O sujeito da oração, ele recebe uma ação que é feita por outra pessoa, tá? E agora a gente entra aqui, ó, nós temos dois tipos, vou dar um gole de café aqui, de voz passiva, tá? Já tá frio. O primeiro tipo é a voz passiva analítica, que também os dois exemplos que nós vimos agora ali de voz passiva estavam na voz passiva analítica. O que é essa voz passiva analítica, professora? Então, a gente vai ter, ó, aqui diz verbo auxiliar, conjugado, sempre coloca uma definição, né, de gramática. Mas, basicamente, é assim. Vai ter o sujeito, paciente, e na sequência, então vai ter o sujeito, paciente, e na sequência a gente vai ter uma locução verbal, lembra disso? Dois verbos ali indicando uma mesma ação, tá? Então, vejam. Essa questão foi anulada pela banca, tá? Então, quem que é o sujeito? Quem que foi anulada? A questão. Então, a questão é o nosso sujeito paciente, tá? Vou colocar aqui, ó. Sujeito, com aquela minha letra abençoada, vocês já sabem, Deus é mais. Sujeito paciente, tá? Foi anulada a locução verbal, galera. Temos aqui a locução verbal que indica que é a voz passiva analítica. Então, analítica tem o quê? Locução verbal. Nós temos dois verbos, foi e anulada. Tá? Então, sempre é um verbo auxiliar e outro no particípio. Bora lá. E anulada por quem? Pela banca, daí a banca vai ser o nosso, né, agente, o agente da passiva, tá? Enfim. Vou colocar aqui só para vocês não esquecerem do agente da passiva. Outro exemplo, as correspondências foram entregues ao contribuinte pelo carteiro. Beleza. Quem foi entregue? As correspondências. Então, a gente já sabe que é o nosso sujeitão aqui. Lindão, tá?
Então, elas estão recebendo ou estão fazendo ação? Elas foram entregues, estão recebendo, né, ação. Então, são sujeito aqui é o sujeito, nossa, era para ter sido amarelo, mas tudo bem. Sujeito paciente, tá? Aí foram entregues, vejam que é a locução verbal, gente, que indica que é a voz passiva analítica. Beleza. Né? Aí, pelo carteiro que faz a ação, ele que faz a santa ação, ele é o agente da passiva. Beleza, isso aqui é a nossa voz passiva analítica. Agora a gente vai para a nossa voz passiva sintética ou pronominal, que é o que a apostila quer que vocês aprendam. O que é uma voz passiva sintética ou pronominal? Eu coloquei o segundo nome dela ali, pronominal, porque já nos diz muito. Meu Deus, só frio. Então, quer dizer que a gente vai ter um verbo na terceira pessoa do singular ou do plural com um pronome se. O SE que é o pronome, por isso que é voz passiva pronominal, porque tem o pronome se, tá? Que é um pronome apassivador. O que significa isso, professor? Que indica que está na voz passiva. Mas como que eu vou saber que está na voz passiva, professora? Porque se vocês relembrarem lá o sujeito indeterminado, o sujeito indeterminado, ele aparece também o segundo tipo dele, né? O primeiro é verbo na terceira pessoa do plural, mas o segundo tipo é o verbo na terceira pessoa do singular, como tá aqui com um pronome se também. Como que eu não vou confundir as duas coisas? Então, vou passar uma macete agora. Vejam lá, anulou-se a questão. O que você tem que fazer? Para você ter certeza, saber quem que é, porque quando esse se indica o índice de indeterminação do sujeito, o sujeito ele é indeterminado, né? Então, não vai ter concordância verbal, tá? Quando a gente tem esse verbo da terceira pessoa do singular com pronome se, e a gente consegue passar para a voz passiva analítica, que a gente acabou de ver, aí a gente vai conseguir olhar na nossa cara, ver ali o sujeito. E aí vai ter concordância verbal, tá? Então, para você saber se esse se aqui indica que está na voz passiva, né? Sintética, você vai ter que passar para a voz passiva analítica. Se você conseguir fazer essa passagem, você vai conseguir observar o sujeito e vai saber que estava na voz passiva. Se você não conseguir fazer a passagem, aí não tem concordância verbal porque o sujeito é indeterminado. Aí ele não concorda com ninguém, tá? Bora lá. Anulou-se a questão. Então, né, o que foi anulado? Se você se perguntar, a questão, você já sabe que é o sujeito, mas para você ter certeza, faça a passagem, cara. Faça a passagem para analítica. Então, você pega esse final aqui, coloca no início. Você vai colocar a questão foi anulada. Né? Eu não vou escrever aqui, gente, porque a minha letra é muito cabulosa. Eu não consigo, eu não manjo dos Paranauê ainda, entendeu? Ó, da escrita. Então, vai ficar muito feio. Eu vou demorar anos-luz para conseguir fazer, ó. A questão fazer só um, então. Meu Deus do céu. A questão foi anulada, tá? Não existe? Não ficou bom? Não existe essa oração na língua portuguesa? Existe sim. A questão foi anulada. E aqui, quando você faz essa passagem da voz passiva pronominal, né, ou sintética para analítica, essa aqui é analítica. Vocês lembram que essa aqui ela tem a nossa locução verbal aqui, querida, tá? Então a questão foi anulada. A gente sabe que fica evidente que a questão é o nosso sujeito, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma oração que está na voz passiva sintética, né? E esse pronomezinho ali, o se, ele é o pronome apassivador, tá? Então, beleza. Então, e aí que tá. Como a questão ela tá no singular, é óbvio que o anulou-se aqui tá correto, tá no singular, porque o sujeito ele vai mandar no verbo, então o verbo concorda com ele. É isso que a apostila quer que vocês aprendam. Aí aqui, ó, entregaram-se as correspondências ao contribuinte, né? O que foi entregue? As correspondências. Então, se a gente fizer a passagem, vai ficar nítido quem que é o sujeito, tá? Então, eu posso falar assim, as correspondências
foram entregues ao contribuinte. Aí eu passei para a voz passiva analítica, foram entregues, né? Aí fica com a locução verbal. E ficam as correspondências no início da oração mostrando nitidamente quem que é o sujeito para a gente não ter dúvida. E aí a gente vê que tem a concordância verbal que acontece na voz passiva sintética. Por quê? Porque quem que é o sujeito? A gente já passou para analítica, né? As correspondências foram entregues, então as correspondências, ao gato que entrar no vídeo. Então as correspondências é o nosso sujeito, gente. Se são as correspondências, está no plural, então vem, querida. Está no plural, a gente sabe que o verbo vai ter que estar no plural também. Mesmo que ele tenha um C ali, um pronomezinho. Então, entregaram-se as correspondências. É isso que a apostila quer que vocês entendam. Por que eu tenho que fazer essa passagem, professora, para a voz analítica, se eu consigo ver quem que é o sujeito? Porque, às vezes, quando a gente vai entrar nisso aí agora, um verbo na terceira pessoa aqui, ó, do singular, que é o caso dessa primeira oração, com o pronome C, às vezes pode ser que não seja, que esse C não seja um pronome apassivador, que não está na voz passiva. Pode ser que seja sujeito indeterminado. Então, a gente vai ver isso. Então, a gente tem que sempre fazer essa passagem para a voz passiva analítica para ter certeza que o sujeito está ali. Tá? Vamos ver. Ó. Então, a pergunta é, o C. Partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Como que eu vou saber, professora? Já falei? Você vai pegar e vai passar essa oração, vai tentar fazer essa tentativa de passar essa oração que, num primeiro momento, você acha que está na voz passiva sintética, pronominal, que tem o pronomezinho aqui, ó, e vai tentar passar para a voz passiva analítica, com a locução verbal. Se der para passar, beleza, fechou. Tá na voz passiva sintética mesmo. Aí tem a concordância verbal. Se você não conseguir passar, aí é índice de indeterminação do sujeito. Então, temos dois exemplos aqui, tá? Claro que isso é quando tá na terceira pessoa do singular. Quando tá na terceira pessoa do plural, que é esse caso que a gente já sabe que é voz passiva sintética mesmo, tá? Pronominal. Porque porque o indeterminado, ele só aparece na terceira do singular, né? E não aparece no plural. Mas bora lá. Então, a gente pega aqui, vendem-se casas. Veja que tem a concordância verbal, gente. Quem são vendidas as casas? Se eu tentar passar para a voz passiva analítica, eu consigo. Então, as casas, né, ou casas são vendidas. Existe isso na língua portuguesa. Casas são vendidas. Então, a gente sabe que o sujeito é casas e o verbo tem que concordar com casas, que está no plural. Tá? Então, esse aqui a gente sabe que é voz passiva, essa oração. Voz passiva sintética. Essa aqui, será que tá? Precisa-se de professores de língua portuguesa, porque daí tem gente que vai lá e coloca, não, tá errado, precisam-se, tem que concordar. Mas daí você pensa, será? Vamos ver quem que é o sujeito. Aí você fala, quem precisa? Se você perguntar, você já sabe. Não tem quem precisa, gente. É sujeito indeterminado. Mas, para ter a certeza, né, vamos tentar fazer a passagem para a voz passiva analítica. Então, vamos lá. Professores de língua portuguesa são precisados? Gente, não tem como falar isso. São precisados de, porque deu de some. Não tem como fazer essa passagem para a voz passiva analítica. Então, a gente sabe que esse Czinho aqui, né, ele indica índice de indeterminação do sujeito. Então, esse aqui, ó, é sujeito indeterminado. Vou colocar aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito, tá? Aqui não é voz passiva sintética. Tá vendo, gente? Então, você não poderia colocar precisam-se de professores, porque os professores, eles não são sujeito, não tem sujeito indeterminado. Os professores são o quê, então? Objeto indireto. Quem precisa de alguma coisa. Tá vendo que tem uma preposição aqui? Essa é a grande jogada, Brasil. Quando tiver preposição, tá? Não vai dar para passar, porque indica que o verbo, ele é transitivo indireto. E daí é sujeito indeterminado, tá? A gente só consegue fazer a passagem da voz passiva sintética, pronominal para analítica, quando a gente tem o verbo transitivo direto, galera, tá? Aí a gente consegue fazer, beleza? O trem vai passar bem no meio da gravação. E agora, por fim, graças a Deus, chegando ao fim, Deus é mais, é o último slide. Aleluia, irmãos. Um exercíciozinho aqui pra gente, né? Enfim.
tirar uma prova do negócio, a gente descobrir quando que é sujeito indeterminado e quando que é voz passiva, que tem sujeito, mas o sujeito é na voz passiva. A gente vai saber agora, e daí fazer a concordância quando necessário, né? Quando esse sujeito estiver no plural. O exercício é o seguinte, ó. Nós temos duas orações, você se pergunta, será que essas orações aí, porque a gente vê que tá ali, ó, que as duas elas têm o verbozinho na terceira pessoa, né, do singular e o pronome ser, tá? E é esse aí a dúvida, tá? Essa que é a dúvida que a gente tem que fazer a passagem para analítica. Você consegue passar essas orações para a voz passiva analítica? Vamos tentar, né? Claro que às vezes só com a pergunta você já consegue, né? Mas é bom fazer essa provinha aí, tá? Então, fez-se uma bela homenagem aos pais. O que foi feita? Uma bela homenagem. A gente já manja, né? Mas vamos passar para a voz passiva analítica para tirar a provinha aí. Eu posso falar, uma bela homenagem foi feita aos pais? Com certeza. Então, foi feita a locução, né, verbal, a gente passa para a voz passiva analítica. Então, a primeira, a gente sabe, Brasil, que isso aqui está na voz passiva. Então, voz passiva sintética ou pronominal, porque eu consigo passar. Uma bela homenagem foi feita aos pais. Eu consigo fazer isso aí, tá? Beleza, tá? Aí, se eu colocasse, sei lá, belas, né? Homenagens, aí o verbo teria que ficar no plural, porque quando a gente tem voz passiva, pronominal sintética, tem que ter a concordância. Quando tem sujeito determinado, não tem. Bora ver a segunda. Desconfiou-se dos valores apresentados. Quem que desconfiou? Não tem. Então a gente já manja, assim, já fazendo essa pergunta que o sujeito é indeterminado. Mas vamos tentar passar para a voz passiva analítica para ver. Então, sei lá, os valores foi desconfiado, os valores apresentados foram desconfiados de, não sei, não dá para passar. Fica estranho quando a gente sabe que não dá para passar, tá indicando para nós que é esse C, que é índice de indeterminação do sujeito. Então aqui é sujeito indeterminado. Aqui tem o sujeito aqui é a bela homenagem, que o sujeito ele tá na voz passiva, ele está recebendo uma ação, tá? E aqui não. Aqui não tem sujeito indeterminado. Então, aí, né, desconfiou-se dos valores apresentados, aí vai ser objeto indireto. Dica que eu dou, quando tiver uma preposição, ó o caso aqui, ó, a preposiçãozinha aqui, o do, tá? Tiver preposição, geralmente vai ser índice de indeterminação do sujeito. Aí não tem que fazer concordância nenhuma, tá? Tem gente que pensa, valores aqui é sujeito, tem que concordar. Concordar com o quê? Um sujeito indeterminado. Então, é isso que a apostila traz para vocês, gente. A gente vai ver na aula online isso aí mais a fundo, vamos fazer exercícios, tá? Mas é isso, eu espero ter contribuído aí. Grande abraço para vocês, capivaras!